Arrepios número 4. Poções da selva. Em 1980, um haitiano chamado Clarvius Narcisse se aproximou de sua irmã Angelina em um mercado público. Foi a primeira vez que ela o viu em 18 anos desde sua morte. Quando ela perguntou onde ele esteve, ele disse que era um zumbi que voltou dos mortos. Ela não acreditou nele até que ele conseguiu dizer o apelido de infância dela. Era realmente ele, afinal. Esta é a incrível história real do irmão zumbi dela. Em 1962, Clarvius procura um hospital local com febre e dores no corpo. Ele foi examinado, enviado para casa e no dia seguinte declarado morto por 2 médicos treinados nos Estados Unidos. Segundo Clarvius, ele ouvia os médicos conversando sobre seu corpo. Ele podia sentir o lençol sendo puxado sobre seu rosto e ouviu sua irmã chorando. Ele esteve consciente o tempo todo, mas não conseguia se mover, nem durante o funeral ou enterro, nem mesmo na sua ressurreição. Isso mesmo, eu disse ressurreição. Após sua morte, Clarvius foi retirado do túmulo. Seus captores o espancaram e o forçaram a trabalhar em uma plantação de cana-de-açúcar com outros escravos zumbis que tiveram o mesmo destino. Anos depois, com a morte de seu captor, o zumbi deixou a plantação e foi até sua irmã. Essa é a versão de Clarvius, mas veja o que de fato ocorreu. Embora seja verdade que Clarvius realmente acreditava que era um zumbi, na verdade ele provavelmente foi envenenado com uma mistura zumbi feita de ervas perigosas da selva. Essas ervas diminuíram seus batimentos cardíacos e o colocaram em coma, permitindo aos médicos declará-lo morto. Depois, foi desenterrado por quem o drogou e forçado a trabalhar em um esquema de escravidão subterrânea. Seus captores o mantiveram drogado, convencendo-o de que era um zumbi e o forçaram a trabalhar de graça por anos. O professor de Harvard, Wade Davis, tentava resolver esse mistério. Ele teve a ajuda de um feiticeiro do Haiti que dizia fazer pó de zumbi. Ao dar o pó para outro professor testar em camundongos, Wade descobriu que a frequência cardíaca deles caía. O principal ingrediente desse pó era o peixe baiacu venenoso. Esta não é a única história de pessoas virando zumbis indefesos por ingredientes raros da selva. A planta mais popular para isso é chamada escopolamina, também conhecida como o sopro do diabo. Sem cheiro ou sabor, em pó, os nativos dizem que pode ser soprada no rosto para fazer alguém obedecer ao que quiser. Não é incomum que alguém se aproxime de um turista com um pedaço de papel que tem escopolamina triturada. Pode ser um mapa e alguém finge pedir informações ou um resíduo forte em um cartão de visitas. Independentemente do método, o truque é levar o papel até a pessoa e soprar no nariz dela. Parece que isso funciona mesmo. Aquí caminando y de repente, o sea, tú vas de espalda o vamos a pinta caminando acá y yo me le paso por un lado aquí. Le hago así nomás con ese destello. El man ya queda. O Departamento de Segurança Diplomática dos Estados Unidos emitiu um alerta sobre a escopolamina em seu site oficial em 2014. Dizem que você pode ficar inconsciente por 24 horas em estado de sonho e obedecendo ordens conforme são dadas. Em fevereiro, 2 mulheres na Colômbia foram presas por usar o sopro do diabo para transformar vítimas em zumbis e roubar. Nini Johanna Reis Sanches, 33, e Jenny Rodrigues Quinto Lasques, Quinto Inti e 9 colocavam a droga nas bebidas de homens solitários em boates e bares. Depois levavam as vítimas ao caixa eletrônico e as obrigavam a esvaziar as contas. Ao serem presas, já haviam usado o sopro do diabo para roubar mais de $30 mil de cerca de 30 vítimas. Ano passado, 3 chineses foram presos em Paris por transformar pessoas em zumbis temporários para se aproveitarem delas. Diziam às vítimas que o pó daria poderes de cura chineses, mas na verdade as roubavam enquanto estavam incapacitadas. Eles ordenavam que seus escravos zumbis os levassem para casa e roubavam joias e outros objetos valiosos. Foram capturados após uma vítima os identificar positivamente. Ao revistar o quarto do hotel, as autoridades encontraram várias ervas e substâncias misteriosas usadas para apagar a mente das pessoas. Número 3. Zumbis cirúrgicos. Em 1936, o psiquiatra Walter Freeman realizou um procedimento experimental em um sujeito humano.
A paciente, Alice Hammett, era uma dona de casa do Kansas que sofria de ansiedade, insônia e depressão. O Dr. Freeman sugeriu uma cirurgia feita para evitar emoções excessivas cortando nervos no cérebro. Era chamada de lobotomia. O psiquiatra estudou esse procedimento em Portugal e agora se sentia pronto para realizá-lo sozinho. Para fazer isso, ele perfurou buracos no crânio de Alice e inseriu um instrumento médico afiado, parecido com uma estaca, chamado loquitome, diretamente em seu cérebro, mas eles observaram como ela ficou muito mais calma. O procedimento durou 1 hora e foi um sucesso. Freeman realizou cerca de 3.500 lobotomias para supostamente curar pessoas de suas emoções excessivas. Embora somente cerca de 1/3 das lobotomias fossem consideradas bem-sucedidas, a comunidade médica começou a defender o procedimento como uma boa solução para várias doenças mentais. Por sucesso, Freeman queria dizer que apenas saíam do hospital sozinhos, o que a maioria não conseguia. Em vez disso, eles ficavam completamente como zumbis ou então morriam. Mais tarde, Freeman desenvolveu um novo e supostamente melhorado estilo de lobotomia que usava um picador de gelo em vez de um lequetomo. Chamado lobotomia transorbital, esse método levava menos de 10 minutos para ser feito. Freeman realizava o procedimento perfurando partes específicas do cérebro com um picador de gelo inserido abaixo do olho. Antes dessas etapas, o método preferido não era anestesia geral, mas choques elétricos na cabeça até a pessoa ficar atordoada e insensível. As lobotomias com picador de gelo causavam 2 olhos roxos, mas não afetavam a visão, pois o ângulo do instrumento não atingia os olhos. O resultado da operação, porém, variava bastante. Às vezes, a pessoa ficava completamente inalterada, mas em outras ocasiões ela ficava sem personalidade alguma. Ou seja, se não morressem de choque ou infecção, muitas pessoas viravam zumbis, apesar do baixo sucesso. Lobotomias eram populares por falta de alternativas para doenças mentais. Em um certo momento na década de 1930, chegou a ser recomendada como uma cura para tudo, desde tensão até, entre aspas, crises de choro. Essas informações eram cientificamente aceitas e chegaram a ser publicadas em artigo no New York Times sem contestação na época. Entre 1949 e 1952, no auge de sua popularidade, cerca de 50 mil americanos foram submetidos à lobotomia. Em algum momento durante os anos 50, o procedimento de transformar pessoas em zumbis se tornou muito menos frequente, à medida que a primeira leva de medicamentos antipsicóticos chegou ao mercado. Mesmo assim, Freeman não desistiu da cirurgia e apenas mudou sua estratégia de marketing. O Dr. Freeman seguiu convencendo pessoas a fazer lobotomias até os anos 50, agora promovendo-as como prevenção ideal contra doenças mentais futuras. Ele fazia parecer que as lobotomias eram um procedimento rotineiro que não poderia causar muito dano. Depois, uma das vítimas foi Howard Dulley, um garoto de 12 anos. Quando Howard deu uma entrevista para a NPR em 2006 sobre o procedimento, o motorista de ônibus de 56 anos sem emoções, entre aspas, se perguntou se algo estava faltando em sua alma. Não se sabe ao certo quantos zumbis as lobotomias de Freeman criaram, mas certamente são milhares. Número 2. Mofo tóxico e parasitas. Zumbis existem em toda a natureza. Você não precisa procurar muito para encontrá-los. Cordyceps é um tipo comum de fungo que cresce em todos os lugares, de florestas a vales, e se reproduz criando seu próprio exército de zumbis. Cordyceps é um esporo de mofo especial que permanece dormente no solo da floresta. Quando um inseto faminto passa e come o esporo, ele se torna um portador infectado. O fungo assume o controle do sistema nervoso central do inseto, usando substâncias químicas venenosas e basicamente faz com que ele haja completamente insano. O inseto é mantido vivo, mas perde totalmente o controle de suas habilidades motoras. Assim, os infectados se movem de forma brusca e espasmódica, parecendo mortos-vivos. Parece tão ruim que outros insetos percebem algo errado com o inseto zumbi e se afastam. Se for uma formiga, por exemplo, então outras formigas vão carregá-la para bem longe para proteger o resto da colônia. À medida que a infecção piora, o fungo faz com que o zumbi cambaleie até uma planta alta.
Quando chega ao topo, o inseto zumbi é forçado a morder uma folha para não cair. Com sua tromba firmemente presa no lugar, a infecção se intensifica e os cobre com um mofo branco e felpudo enquanto morrem. O fungo consome o corpo e, após um tempo, um caule longo surge atrás da cabeça, crescendo por quase um mês. Ao final de tudo isso, o corpo morto evoluiu para uma flor alienígena com um bulbo estranho. Ela lança esporos no ar para infectar inúmeros outros insetos e começa o processo novamente. Aqui está a reviravolta bizarra. Cordyceps evolui rapidamente. Já existem milhares de tipos diferentes desse fungo, e cada um deles ataca apenas um tipo específico de inseto, deixando todos os outros em paz. Considerando isso, seria tão absurdo pensar que o fungo possa evoluir e passar a afetar pequenos mamíferos? Talvez comece com morcegos e pássaros, mas logo passe para presas maiores, como humanos. Pode ser só questão de tempo. Já existe um parasita que faz o mesmo e também pode afetar humanos. A fasciola hepática é um verme achatado que nada até encontrar e infectar um caracol comum. O caracol infectado segue sua vida deixando um rastro de muco irresistível para as formigas. O problema é que o rastro de muco está cheio de milhares de ovos de fasciola hepática. Assim, ao comerem o muco, as formigas também se infectam. Enquanto isso, as formigas infectadas por Cordyceps são muito fáceis de serem identificadas por outros insetos. A fasciola hepática pode viver silenciosamente dentro do seu hospedeiro por muito tempo sem apresentar nenhum sintoma. Assim, a fasciola hepática permite ao hospedeiro infestar toda a colônia. O mais impressionante sobre a fasciola hepática é como seus métodos de controle mental são avançados. Quando muitas formigas estão infectadas, os parasitas as transformam em zumbis ao mesmo tempo e as obrigam a subir na planta mais alta próxima, como faz o Cordyceps. Desta vez não há fungo envolvido. As formigas ficam paradas, aguardando serem comidas por herbívoros como cabras e vacas, permitindo que o fasciola hepática avance de fase. O parasita pode transformar a formiga em zumbi e reverter quando quiser. Quando as fasciolas hepáticas detectam um grande animal, fazem as formigas subirem até o topo de uma planta. Elas são inteligentes ao escolher plantas de cores vivas que atraem mais os animais. Sem animais por perto, as fasciolas hepáticas permitem que as formigas operárias sigam suas atividades e busquem alimento. Assim, a fasciola hepática sobrevive até encontrar novo hospedeiro, já que as formigas são ingeridas por animais maiores. O verme fasciola começa a devorar seu novo hospedeiro de dentro para fora. Ele rói o fígado e penetra mais fundo para botar mais ovos. Após alguns meses, os ovos se misturam com as fezes e são expelidos pelos intestinos. Se o animal defecar perto da água, os ovos eclodem e buscam novos caramujos para infectar. É aí que você entra. Os humanos geralmente são infectados por fasciolas ao comer plantas de água doce, como o agrião cru, ao lavar vegetais com água contaminada ou ao beber a própria água contaminada. Uma vez dentro, os vermes trematódeos comem seu caminho através do fígado humano, assim como fazem com qualquer outro hospedeiro maior. Por enquanto, é assim que as coisas são. Quanto tempo mais vai levar até que o verme do fígado descubra como subir um pouco mais pelo corpo humano, digamos, até o cérebro? Esse poderia facilmente ser o primeiro jeito de nos tornarmos zumbis infectados. Número 1, sais de banho. No final de maio de 2012, Rudy Eugene, de 31 anos, teve uma discussão com sua namorada em uma sexta-feira à noite. No sábado, ele já seria um zumbi. Às 2 da manhã, a namorada de Rudy contou à polícia que ele estava revirando as roupas deles em pânico. Ele falou que ia para casa de um amigo. 4 horas depois, ele chamou seu amigo para o Urban Beach Weekend, evento em Miami Beach, onde 200 mil pessoas celebram o Memorial Day no fim de semana. Como o amigo teve que trabalhar, Rudy saiu sozinho. Quando o sedã roxo de Rudy quebrou mais tarde naquela manhã, ele decidiu abandonar o veículo e ir para a festa a pé. Rudy ficou com muito calor e decidiu tirar a roupa enquanto atravessava a rodovia. Até a carteira de motorista ficou para trás. Quando chegou ao final de uma saída, Rudy parou sob um viaduto sombreado para descansar.
Lá, um homem sem teto de 68 anos o observou. Rudy estava completamente nu ao entrar em seu estado de fúria zumbi. Primeiro, ele empurrou o homem sem teto para a calçada e tirou suas roupas. Depois de desferir uma série de socos, Rudy arrastou o completo desconhecido mais para baixo na calçada e continuou a atacá-lo. Então ele se inclinou e cravou os dentes no rosto do homem. Alguns minutos depois, Larry Vega passou de bicicleta como testemunha. Ele gritou para Rudy sair, mas, segundo ele, o cara continuou comendo o outro como se arrancasse sua pele. Larry chegou a comparar o ataque a algo da série The Walking Dead. Testemunhas viram o ataque e ligaram para o 911 enquanto o homem era devorado vivo diante delas. Quando um policial de Miami chegou ao local, Rudy levantou a cabeça e rosnou para ele com pedaços de carne entre os dentes. Ele ignorou os avisos dos policiais e continuou mastigando o rosto do velho. Mesmo depois que o policial atirou em Rudy uma vez, ele não parou de comer o corpo à sua frente como um zumbi. Foram precisos 3 tiros para derrubá-lo. Quando os toxicologistas examinaram o corpo de Rudy, eles não conseguiram encontrar nenhum traço de sais de banho como era esperado. Sais de banho, vendidos como calmantes para banho, também podem ser fumados ou injetados para simular efeitos de estimulantes fortes. Ainda assim, como diz Bruce Goldberger, diretor de toxicologia da Flórida, existem milhares de substâncias químicas que podem ser usadas nos sais de banho, e eles só testaram o corpo de Rudy para as mais populares. Ele ainda poderia estar sob influência dos sais de banho, e relatórios iniciais indicaram comprimidos não digeridos em seu estômago. Ao mesmo tempo, a namorada de Rudy insiste que ou foi voodoo ou ele foi drogado à força. Ela disse que Rudy temia a Deus e nunca agiria dessa forma por conta própria. O homem em situação de rua, cujo nome era Roberto Popo, foi completamente devorado do queixo até a testa. Ele sobreviveu de forma impressionante, mas perdeu quase todos os traços do rosto e a visão. Antes de você ir, eu queria te contar sobre o sorteio que estou organizando. Obrigado por assistir. Deixe um like para mostrar que viu até o fim. Inscreva-se, posto vídeos novos toda semana. Meu nome é Tils e eu agradeço a todos pelo apoio, dando 3 cartões presente de $100 da Amazon.com. É totalmente grátis participar e você pode entrar no sorteio visitando o link que está bem no final da descrição. Não importa quando assistir ao vídeo, topquinzes.net/giveaway sempre leva ao meu sorteio mais recente. Confira os termos e condições na página para mais detalhes. Se quiser me seguir, meu Twitter é @it_chills e o Instagram é DylanIsChillingYT com underlines nos espaços. Se tiver dúvida ou sugestão, me mande uma mensagem direta. Até mais!